Olá, no Bate-Papo Empreendedor de hoje nós estamos aqui em meio à natureza para falar sobre a união das frutas da Amazônia com frutas, legumes e hortaliças que são produzidas aqui no interior de São Paulo. E um detalhe, tudo orgânico e muito fresquinho. E quem é responsável pela união desses ingredientes em sucos funcionais deliciosos é a Aline da empresa Puro Mais. Aline, muito obrigado por receber a nossa equipe e conte um pouquinho pra gente sobre a sua história e como você fez para criar um negócio com diferenciais exclusivos no seu setor. Obrigada, bem-vindos mais uma vez. Nós iniciamos o negócio em 2017 e ele começou em cima de alguns pré-requisitos, né? Eu sempre tive aptidão e desejo de criar um produto que levasse saúde em primeiro lugar, que unisse ingredientes e desse uma nutrição de uma forma mais completa, mas eu fazia isso de forma amadora, digamos assim. E aí de repente eu falei, bom, vivendo em meio à natureza, fazendo um plantio aqui na Fazenda Amazonas, que é onde a gente cultiva a maioria desses ingredientes, né, diferenciados para Puro Mais, a gente resolveu contratar, né, um formulador e desenvolver uma fórmula mais harmônica, palatável, mas que fosse funcional. Inclusive considera como um suplemento multivitamínico natural, justamente porque ele mistura, né, vários ingredientes de 8 a 10 com diversos diferenciais, né, que são compostos bioativos provenientes da floresta amazônica, ingredientes orgânicos e biodinâmicos que são produzidos aqui na Fazenda Amazonas. Inclusive, existe uma história com coincidências bem interessantes em relação a esses fornecedores das frutas da Amazônia. Conte um pouquinho pra gente. Isso é muito interessante. Eu fui criada no Amazonas, né? Apesar de ser paulista, fui criada no Amazonas. E quando eu montei a Puro Mais, eu fazia questão de trazer esse poder da floresta amazônica pro Puro Mais. E então, comecei a colocar, né, esses ingredientes nos sucos e depois comecei a me conectar mais com esses fornecedores e descobri que eles eram de Urucará. E assim, foi uma coincidência muito grande, porque na minha infância eu ia para Urucará de férias, né? E aí, na minha primeira visita, né, para conhecer essa cooperativa, eu acabei convidando a minha amiga de infância, que era a amiga que me acompanhava nessas viagens quando éramos crianças, e foi uma viagem incrível, porque eu pude experimentar de novo aquela vivência em Urucará. Então, assim, é uma cooperativa que faz um trabalho muito sustentável. Eles plantam e cultivam no meio da floresta, eles exportam para a Alemanha, para a Holanda, os insumos como guaraná, produzem para grandes empresas já existentes que trabalham com bebida e que usam também esses ativos. Então, para mim foi assim uma feliz coincidência realmente. E é um trabalho muito admirável deles. Hoje a gente tem um trabalho sustentável na Puro Mais, considerando todo o processo da matéria-prima. Então a gente colhe e planta na Fazenda Amazonas e trazemos esses ingredientes da floresta amazônica também, que é de Urucará. E quando nós prensamos esses alimentos nessa prensa fria, que é a maneira que nós fazemos o Puro Mais, o bagaço que sobra dessa prensa, que é nada mais nada menos do que a matéria mais densa, ela aduba a nossa horta. Aline, agora você era de uma outra área e o que te motivou a empreender justamente nesse setor? Eu acabava administrando um pouco essa área de fazenda, né? O que a gente tinha mais na área de agrícola, né? Mas eu sempre tive muito interesse por saudabilidade. É importante lembrar que São José do Rio Preto é a segunda cidade, né, mais importante na área de saúde do Brasil. Eu sempre tive interesse em dar um foco, em usar o que eu tinha na fazenda, que eram esses insumos naturais, e unir à necessidade do mercado, que já é um interesse grande por saudabilidade. Então, ter um produto totalmente natural que entrega a saudabilidade foi o que me motivou a entregar Puro Mais para os clientes hoje em dia. Você já comentou a respeito da sustentabilidade e quais outros valores muito fortes que você traz dentro da empresa? A gente não tem nem conservante no produto, a gente não tem açúcar, a gente não tem água, a gente não tem adoçante e a gente tem um produto totalmente orgânico. Então, conseguir entregar um produto de verdade, um alimento de verdade, é um valor muito importante. Além disso, com esse trabalho, nós conquistamos o selo IBD, que é um selo de biodinâmico internacional, reconhecido internacionalmente, da nossa horta, da produção aqui da Fazenda Amazonas. Então esse é um diferencial também entre os prensados a frios no Brasil.
Um outro diferencial que é muito importante são esses compostos bioativos da Amazônia. Esses compostos eles dão a função e nós também nos destacamos por ser a única empresa no Brasil a utilizar esses ativos verdadeiramente da floresta e verdadeiramente orgânicos. E ainda, recentemente, nós recebemos um estudo da Unesp com relação à palatividade de Purumais. Isso para a gente foi incrível, porque a Unesp deu o aval do qual é mais palatável, qual é menos, como a gente adequa ao paladar do cliente. Então é um aval científico do Comitê de Ética da Unesp. Para a gente foi muito importante também. Aline, vamos lá agora conhecer um pouquinho todos esses produtos? Vamos lá! Bom, nós já estamos chegando aqui onde tem essa mesa maravilhosa montada, a maioria dos produtos produzido aqui, né, Aline? Isso mesmo. Agora fala uma coisa, pensando justamente na questão da melhoria da qualidade de vida e também na saúde das pessoas. Seu produto tem muitos diferenciais, inclusive na escolha da produção da matéria-prima, não é? A maioria nós produzimos aqui na Fazenda Amazonas. E isso foi uma escolha justamente para poder cuidar do processo do início ao fim, ter transparência com os nossos clientes, né? E mostrar o processo produtivo e garantir que ele realmente seja orgânico. Mas o principal são esses ativos, que são esses pozinhos, que são esses ativos amazônicos, que são aqueles ingredientes que eu estava mencionando anteriormente. Sim. A marapuama, o nó de cachorro, a pimenta murupi, o cupuaçu. Alguns deles foram secos e eles são todos provenientes da floresta. E além dos diversos sabores, cada suco tem suas propriedades específicas, né? Me fale um pouquinho dessas funções. Ah, bacana. Exatamente. Cada produto tem uma função para o organismo, então por isso eles podem ser estimulante, ou relaxante, ou acelera, ou imunidade, porque de acordo com este nome principal que foi dado para o produto, é a função principal que ele vai dar para o organismo. Você escolhe o produto mais adequado com você de acordo com a tua necessidade de saúde. Então, eu preciso de mais imunidade. Vá para o puro mais imunidade. Eu preciso detoxificar, vá para o puro mais redutor. Então a gente normalmente faz esse tipo de adequação, né? Muito bacana. Agora, Aline, eu tenho mesmo uma curiosidade. Como que desenvolveu todas essas receitas? Olha, nós iniciamos um processo bem longo. A minha intenção sempre foi usar muitos ingredientes para que se pudesse ter o maior número de nutrientes em cada um deles, em cada garrafa. Tanto que em cada garrafa de Purumais encontra-se mais de 40 nutrientes, entre nutrientes, vitaminas, fitonutrientes, enzimas vivas, mais de 40. Então essa formulação foi desenvolvida por um californiano, é um americano que já faz prensado a frio para grandes marcas nos Estados Unidos, em marcas que têm redes grandes. Então eu enviava para eles o que eu tinha aqui na fazenda e enviava também os ativos amazônicos. Então ele recebia o ativo eles têm sabores muito fortes, por exemplo, o nó de cachorro, a marapuama, são ingredientes muito marcantes. Então ele levou um certo tempo para fazer essa harmonização, né? Mas foi um californiano que fez essa formulação pra gente. E eu pude ver aqui na fazenda justamente como que é feita parte dessa matéria-prima. Explica pra gente qual que é o processo para que o suco chegue ao cliente, mantendo aí todas essas propriedades, como você disse. Ele é feito de forma prensada a frio. O que difere nosso produto para o que não é prensado a frio, né? Quando você prensa a frio, você espreme, você prensa esses ingredientes. Então imaginem que a gente está colocando num prato 700 gramas de comida, 700 gramas de alface, de couve, de beterraba, de tudo que a gente tem aqui. A gente vai colocar isso numa peneira, essa prensa vai prensar, vai espremer esses alimentos e esse líquido que escorre desta prensa é exatamente o que vai para a garrafa. O que preserva os nutrientes desses alimentos é a prensagem a frio, a não oxidação e a baixa rotatividade da lâmina que não aquece o alimento. Entendi, justamente pensando na qualidade de saúde, né? Sim. Agora a sua empresa ela é bastante jovem, fundada em março de 2017. O que você acredita que está sendo justamente o essencial para se estruturar e fortalecer no mercado? Eu acredito que a gente tenha que dar um passo e estruturar. Então o grande desafio nesse primeiro início, né, nesses dois anos e meio, né, iniciais, foi justamente colocar o produto no mercado e estabilizar o produto. Né? E essa estabilidade que a gente precisa ter nos pontos de vendas, nas lojas, com os clientes que são fiéis, eles estão totalmente relacionados ao tratamento e à explicação do produto, de como eles vão usar no dia a dia deles.
E quando você abriu a Puro Mais, você procurou um dos escritórios do Sebrae São Paulo para buscar orientações, né, ter esse direcionamento. Em quais áreas foram essas orientações e qual que foi a importância na estrutura do negócio a busca pelo Sebrae São Paulo? Eu iniciei pelo trabalho de consultoria financeira, tá? Então, assim, o fato de a gente ter um negócio que envolve todo o processo, né? Então, como a gente planta, a gente produz, a gente colhe, a gente invasa, a gente entrega, a gente vende e cuida do PDV. Então, era um processo muito longo e eu não sabia exatamente, né? Nós tínhamos um pouco de dúvida como que formaria o custo desse produto. Então, o Sebrae me auxiliou muito nisso, na formação do preço do produto, no que custos estariam embutidos, que custos são diretos, que custos são indiretos, o que eu consideraria como investimento do negócio. Então, o que seria investimento e o que seria o nosso custo, o que seria embutido no produto. O que você aponta como o maior desafio nesse período e também planos para o futuro, planos de expansão? Desafio ainda é, né? Foi, ainda é, e eu não sei por quanto tempo será, fazer a introdução do produto no dia a dia das pessoas. E que o nosso vendedor lá na loja, aquele PDV que vende o nosso produto, saiba passar esses conceitos e esses valores para o cliente final que está procurando um produto com alguns diferenciais. E como você vê a Puro Mais nos próximos 5 anos? Eu acredito que nós temos um grande caminho aí para estruturar e aumentar o número de PDV, ter mais capilaridade no Brasil. Hoje nós já estamos em praticamente todos os estados, mas a gente precisa ter mais volume de atuação em cada cidade. Nós temos também um processo de expansão com assinatura, que é o sistema delivery. Eu imagino que a gente também consiga entregar para todo o Brasil. Nós estávamos entregando para São José do Rio Preto e São Paulo e algumas capitais, mas agora a gente, com um novo distribuidor parceiro, a gente já está conseguindo entregar para todo o Brasil. Então eu imagino que a gente vai estruturar essa entrega no Brasil. E tenho planos também de exportação. O fato de termos ativos funcionais amazônicos, como esses ingredientes que são mais raros e certificados e que já são usados para exportação, faz com que a gente tenha uma abertura maior e possibilidade de atrair o mercado exterior. Aí eu posso considerar a Europa ou Estados Unidos, porque é um produto que tem bastante atratividade lá também. Aline, você com toda a sua história, qual conselho que você daria para as pessoas que querem começar a empreender ou alguém que está começando aí no próprio negócio? Eu acho que no início do negócio a gente é abordado por diversas empresas, muitas demandas, muitas informações e às vezes isso confunde o pequeno empreendedor. Porque às vezes a gente precisa saber qual o melhor caminho, quais escolhas, quais serviços contratar, quais são necessários, quais não são necessários. E aí eu acho que a intervenção do Sebrae é muito importante, porque existe um tempo de maturação do negócio e às vezes você não precisa correr para acelerar esse tempo, porque ele não vai funcionar muitas vezes. E o Sebrae vai te pontuando, né? Isso para mim foi muito importante, o que naquele momento é necessário. Então eu acho muito interessante que a gente tenha cautela e faça os investimentos no momento mais adequado para cada momento do negócio. Leandro, eu te mostrei um pouco aqui dos nossos ingredientes que a gente tem aqui na fazenda. Vamos lá conhecer a horta agora? Vamos lá então. Então vamos. Então aqui, Leandro, foi onde tudo começou. Então essa é uma horta mandala, aqui a gente plantava para o cultivo, para o dia a dia, né, e para fazer alguns experimentos. Então daqui foram os primeiros insumos para os testes de sabores, de combinações, saíram todos daqui. Então esse espaço aqui é bem especial, né? Bastante, a gente preserva até hoje. Hoje ele abastece alguns trabalhos sociais nossos, o dia a dia da casa, para amigos e familiares, mas ele é o ponto de partida. E daqui para trás a gente tem a produção que é mais para Puro Mais mesmo. Bacana. Aline, muito obrigado por receber a gente aqui na sua empresa, contar um pouquinho da sua história. Muito obrigada também por vocês estarem aqui conosco e dar essa oportunidade para a gente. Sucesso sempre. Muito obrigada.